fez o contato e falou, né, sobre a possibilidade da gente falar um pouquinho sobre o Prince 2, junto aí com as iniciativas de parada, e colocou aí em contato com a Abraplan, uma associação aí focada nessa parte de planejamento, né? Então eu vou explanar aqui, né? Falar brevemente sobre mim, obviamente. Vamos falar aí sobre o evento de parada, porque nem todo mundo aqui que está aqui no grupo deve saber do que a gente está falando quando a gente fala dos eventos de parada, então eu vou dar uma pincelada. Depois eu vou falar também brevemente sobre o Prince 2, algumas características, não dá para a gente falar totalmente de forma integrada sobre o que é o Prince 2, obviamente, e aí a gente vem fazendo a conexão entre as iniciativas de parada e também o Prince 2, obviamente. E no final a gente fecha para perguntas e respostas, vendo aí as dúvidas que eventualmente possam surgir aí do grupo, enfim. Né? Depois, provavelmente aí depois o pessoal manda a apresentação pelo e-mail para quem fez as inscrições, aí a gente disponibiliza direitinho para a turma sem problemas nenhum. Tá? Bom, falando brevemente sobre mim, eu tenho uma pós-graduação em gestão de negócio e tecnologia de informação. O meu histórico vem da área de tecnologia de informação. Desde quando eu fiz o curso técnico em processamento de dados, eu foquei basicamente nessa área. Né? Aí fiz um MBA empresarial pela Fundação Dom Cabral e fechei aí 2018 o mestrado em gestão do conhecimento. Tem, obviamente, a conexão aí com a tecnologia de informação também, tirando o MBA empresarial, que foi, né, genérico, obviamente, focado na administração, a parte de gestão de conhecimento tem a conexão, teve muita conexão com a parte de tecnologia de informação. E esse realmente, né, conforme eu disse, tem sido o meu histórico, focando basicamente no desenvolvimento de sistemas, né? Participei aí de diversos projetos de implementação de sistemas, modificações, planos legais que foram emitidos pelos governos, diversos governos nas diversas épocas, enfim. Né? Tem algumas certificações internacionais, né, que eu gosto bastante dessas certificações internacionais, eu acho que agrega bastante e tem diversos motivos para a gente buscar as certificações. Obviamente, como é o meu foco hoje em dia, que é consultoria e treinamento, isso para o meu trabalho atual faz muito sentido, obviamente, mas também trabalhando em organizações, principalmente quando você é uma organização que sofre auditorias, as certificações acabam sendo bastante importantes. Né? E tenho credenciamento pela PeopleSearch International aí para os diversos treinamentos que eu atuo. Né? Participei de algumas publicações, focando ali no Standard de Gerenciamento de Programas do PMI, esse aí foi na segunda edição, eu tive a participação do grupo que construiu essa publicação. Teve um livro que eu achei bastante interessante, está bem ativo ainda, que está relacionado, inclusive, às lições aprendidas, né? 97 coisas que todo gerente de projetos deveria saber. Ele foi lançado em 2009, foi conduzido pela Barbie Davis, ela que gerenciou todo esse projeto da construção desse livro, e basicamente é uma coletânea, né, de 97 lições aprendidas, né, que as diversas pessoas passaram, né, em suas histórias, nas suas profissões. E eu tive a oportunidade aí de participar com três indicações, né, 3 lições aprendidas. Foi traduzido para a língua portuguesa, se eu não me engano, em 2011, e também tem a tradução para o japonês, né? Não acompanhei mais se houve outras traduções, mas essas 2 traduções com certeza aconteceram. Lancei um livro CBAP Prep, que está voltado para análise de negócios,
e mais especificamente para a certificação internacional do IIBA, que é o International Institute for Business Analysis. O Instituto Canadense vai bem em linha com o que a gente tem, por exemplo, do PMI para o gerenciamento de projetos, mas, obviamente, ele focando em aspectos de análise de negócios. Outro livro, que é uma coletânea também voltada para lições aprendidas, já é um livro mais em conta, que eu gosto de indicar, principalmente para quem gosta aí de livros PDF, está disponível lá na Amazon. A última vez que eu olhei era $10 para você fazer o download e colocar no seu leitor, né? E nesse caso aí tem uma associação, vamos dizer assim, com o Twitter, né? Porque são 140 dicas em 140 palavras, né? Então seriam dicas pequenas, rápidas, né? E esse aí já foi conduzido liderado aí pelo Estrela, que também me convidou, e eu achei bem interessante a proposta dele e participei com uma dica nesse Lessons Learned in Project Management. E um livro que eu participei também, já participei mais em aspectos de tradução, que é um livro focado no Prince 2, né? Um livro lançado pelo Frank Turley, lá na Bélgica. A forma com a qual ele aborda a didática, os exemplos, eu achei bem interessante. E aí eu falei, não, vou levar para o Brasil esse negócio, porque a gente está carente de livros, né, relacionados ao Prince 2, então eu trabalhei com ele para a gente poder trazer e ter uma ferramenta a mais, né, de leitura a mais aqui no público no Brasil, para poder facilitar um pouquinho quem tivesse interessado em conhecer. Fundei a Atem, que é uma empresa voltada para consultoria e treinamento, isso em 2011, eu saí do Citibank em 2010, depois de praticamente 10 anos, 10 anos lá, e aí eu resolvi alçar voos, conta própria, e lancei a Atem em 2011. E aí a gente, naquela época, tinha o foco em gerenciamento de projetos com abordagem americana, com PMBOK, etc. Mas logo em seguida eu comecei a perceber que a abordagem britânica fazia mais sentido, né? Então eu comecei a desenvolver e investir mais exatamente nas melhores práticas de gerenciamento dos britânicos, até por conta das conexões que existem entre elas, a forma pragmática com a qual elas foram criadas e existem, né, são muito pragmáticas, e as conexões. Então, eu vi que eles estavam extremamente bem alinhados e comecei a me dedicar, e aí botei um foco exatamente nas abordagens britânicas para o gerenciamento. Okay? Nessas abordagens britânicas existe uma propriedade, a propriedade é de uma organização chamada Axelos, e onde a única editora que faz a publicação dos livros é exatamente a TSO. Então, sempre que a gente buscar um livro oficial de Prince 2 ou qualquer outra disciplina que esteja relacionada à forma com a qual eles conduzem lá no governo britânico, é tudo publicado via essa editora que é a TSO. Axelos, ela tem um nome relativamente novo, mas tem um ativo extremamente rico em relação a todo o conhecimento que ela tem trabalhado. A Axelos, ela é de 2013, mas ela surgiu basicamente de uma joint venture entre uma organização privada e departamentos, áreas, vamos dizer assim, do governo britânico. Então, essa empresa chamada Capta, ela adquiriu 51% dos direitos autorais de todos os livros
do Cabinet Office, que é um departamento, é uma seção, um setor do governo britânico, adquiriu 51% de todos os direitos autorais. E aí, para não ficar um negócio meio estranho para questões de mercado, isso é do governo britânico, não é do governo britânico, é da empresa da Capta, não é da Capta, enfim. Aí surgiu essa nova organização, essa nova empresa chamada Axelos. Então, apesar de ser nova por ser de 2013, ela tem um vasto ativo aí de conhecimento e está por trás disso, obviamente, o próprio governo britânico, porque eles usam, né, todos esses livros, incluindo o Príncipe 2, obviamente, né, e toda a evolução que vai surgindo dos livros tem um interesse por trás, obviamente, do próprio governo britânico, porque ele vai fazer uso, né, de cada uma das práticas ou coletâneas de práticas. Né? Aqui é um gráfico para a gente ver um pouquinho do portfólio das melhores práticas de gestão do governo britânico. A gente tem aqui a parte do Prince 2, onde tem exatamente a questão relacionada ao próprio gerenciamento de projetos, né? Fazendo e associado ao gerenciamento de projetos, a gente tem... E aí ele busca exatamente a padronização, né? E fazendo uma associação e trabalhando junto com a parte de gerenciamento de projetos, vem a parte do MSP, onde a gente tem o gerenciamento de programas. Então, o programa, ele vai dar... Claro, se a organização estiver trabalhando com programas, obviamente, né? Mas o programa, ele vai trazer um conjunto de iniciativas, um conjunto de projetos interligados e que, se eles forem conduzidos ali de maneira coordenada, existe a possibilidade de trazer benefícios adicionais, vamos dizer assim, se a gente tivesse os projetos sendo conduzidos, gerenciados, coordenados de maneira totalmente isolada. Enquanto no gerenciamento de projetos, o principal foco é padronização e conduzir o projeto da maneira correta, no gerenciamento de programas a gente busca fazer aquelas iniciativas da maneira correta e fazer a contabilização dos benefícios. O projeto por si só, de maneira isolada, ele não necessariamente ele traz benefício organizacional. O benefício organizacional ele só vai surgir a partir do momento que haja a utilização do produto final que foi criado. Já o gerenciamento de programas, você teria uma estrutura, você criaria alguma forma de fazer o acompanhamento, a maximização e a contabilização dos benefícios que, obviamente, a organização precisa e para ajudar na estratégia corporativa, obviamente. Tem o livro do MOP, que é para o gerenciamento de portfólio, e cobrindo tanto o gerenciamento de portfólio, quanto o gerenciamento de programas, quanto o gerenciamento de projetos, a gente vai ter a parte do gerenciamento de riscos, aí teria um livro específico para isso, que é o MORE. E por que ele cobre exatamente ali pegando a vertical? Exatamente porque ele pega riscos ao nível de projeto, riscos ao nível de programa, riscos ao nível de portfólio e riscos operacionais também. Então, ele é um livro para o gerenciamento de riscos, é um livro bem mais amplo se a gente comparar com outras coisas que a gente vê por aí no mercado, né? Tem o gerenciamento de valor, também cobrindo na parte de portfólio, cobrindo na parte de programas e na parte de projetos, e o gerenciamento de valor ele vai naquela linha de maximizar as entregas, maximizar os benefícios, conseguir entregar mais com uma quantidade menor de recursos. Então, ele vai numa linha com diversas técnicas, diversas ferramentas, para que a gente consiga, de alguma forma, maximizar o valor que está sendo entregue para a organização. Na parte de baixo ele tem o P3N3, que é, na verdade, um modelo de maturidade
Flávio, eu não sei se vai ser gravado, vou até perguntar aqui para o Thiago. Thiago, você sabe se vai ser gravado? Eu não sei se você vai acompanhando aí o chatzinho, e aí se tiver essas pontuais, aí você vai... Não sei o que você quer dizer com aí se tiver essas. Opa! Bom, aqui ligou aqui. O perigo ligou automaticamente. A inteligência artificial te pegou, né? Tá vendo? Nós estamos gravando sim, tá bom, pessoal? Ah, legal. O P3M3 é um modelo de maturidade, então ele foca exatamente para a gente poder avaliar o nível de maturidade da organização e exatamente nesses 3 níveis, e é por isso que ele tem essa sigla P3M3. É maturidade ao nível de projetos, maturidade ao nível de programas, maturidade ao nível de portfólio. Em muitas organizações trabalham exatamente com o conceito da existência do escritório, né? Ou uma estrutura, uma equipe, enfim. E aqui a gente tem o P3O, que é exatamente o escritório em 3 níveis também, que é o escritório de portfólio, o escritório de programas e o escritório de projetos. E todos eles bem interligados. Indo para a esquerda, a gente vai ter o ARTIO, que seria exatamente para a questão de tecnologia de informação, para aquela organização que tem essa necessidade, apesar que hoje em dia todas as organizações acabam tendo o seu departamento de TI, na grande maioria, muitos até são terceirizados, enfim, havendo a necessidade, teria boas práticas ali para prestação de serviços da área de tecnologia de informação. E o mais recente que surgiu, ele não é exatamente da suite PPM. PPM é quando a gente fala de gerenciamento de projetos, programas e portfólio, mas ele acaba tendo uma associação, é o Agile Shift. O Agile Shift ele vai numa linha de agilidade, mas não agilidade como a gente vê por aí, o pessoal discutindo, Scrum, outras abordagens, e muitas delas, em alguns casos, somente voltadas para projetos, outros somente voltados para a área de tecnologia de informação. O Agile Shift ele vai na linha de agilidade ao nível corporativo, para transformar a sua organização em uma organização mais ágil, para responder a eventos que eventualmente possam surgir totalmente inesperados, né? Como, por exemplo, a gente está no meio agora, né, na pandemia, aí, quem imaginava um ano atrás que a gente estaria agora numa situação de pandemia, muitas organizações tentando se reinventar, ou seja, você tem que ter agilidade para poder responder a esses diversos eventos que possam surgir, né? Então, esse é o Agile Shift. Todos eles são baseados em livros, isso eu acho bem interessante, eu gosto de destacar exatamente porque não é exatamente somente sobre as letrinhas, mas tudo isso está organizado, estruturado, compilado de uma maneira didática em livros que, infelizmente, para nós, a gente tem um pouco de dificuldade por alguns motivos. Primeiro, ele só está na língua inglesa. Tirando o Prince 2 que tem na língua portuguesa, os demais é somente a língua inglesa. E o segundo aspecto que acaba sendo um complicômetro para nós é que eles são todos feitos, né, publicados na Inglaterra, vendidos em libras, e quando você faz a conversão do câmbio, chega aqui para a gente em valores realmente bem caros, né? Esses seriam os pontos negativos. Mas quando a gente olha os livros, né, tirando esse porém, né, esse senão, quando a gente olha os livros especificamente e começa a fazer a conexão de cada um desses temas, desses assuntos, a gente vê o alinhamento que existe entre cada um deles. Tirando o P3M3, que é uma avaliação de maturidade, aí é um sistema, está na plataforma web, enfim, tirando o P3M3, todos eles estão compilados em livros, né? E ele vai exatamente naquela linha, né? O gerenciamento de portfólio, dependendo da organização que você trabalha, a sua organização pode ter um portfólio de iniciativas, 2 portfólios de iniciativa, diversos portfólios de iniciativa. Essas iniciativas podem conter programas e os programas, por sua vez, podem conter projetos, vão conter projetos. Lembrando que o portfólio, por si só, ele pode ter programas e ele pode ter projetos de maneira isolada também, né?
Agora, o mais interessante que eu vejo neles é exatamente a conexão, o alinhamento. E por que isso acontece de fato? Porque eles foram criados para uso próprio, para ser usado pelo governo britânico, né? Então, eles têm que estar alinhados, tem que ter didática, porque diversas pessoas de diversas seções, diversos departamentos vão fazer uso, né, vão ter que aprender para poder fazer a utilização, então tem que ser feito de maneira didática, tem que ser feito de maneira pragmática, porque senão o governo não anda, vira aquele governo pesado, que vai, tenta, não consegue criar nada, né? E muitos dos projetos, se a gente for comparar com o nosso governo, por exemplo, se não todos, a grande maioria dos projetos são conduzidos exatamente por fornecedores. Então, os próprios fornecedores precisam ter uma boa compreensão dos livros, então eles têm que ser novamente didáticos, pragmáticos, para que eles possam ser usados, tanto pelos próprios agentes do governo e também pelos próprios fornecedores, obviamente, né? Isso a gente consegue visualizar, essa questão do alinhamento, em cada um dos livros. Eles sempre começam com figuras como essas aqui, mostrando que vai haver o alinhamento entre aquele tema e outro tema, né, de um outro livro, né? E se a gente olhar cada uma dessas figuras, todas elas sendo orientadas por um glossário comum, né? Então, as pessoas começam a falar, né, no mesmo linguajar, permitindo uma maior consistência entre os diversos guias que estão sendo trabalhados, a implementação de cada um dos assuntos, permitindo essa consistência, permitindo uma integração entre projetos e programas, integração entre projetos e portfólios, e assim sucessivamente, e ajudando, inclusive, a alavancagem. O que eu chamo de alavancagem aqui? A alavancagem no aprendizado e a alavancagem no nível de maturidade. Porque você começa a falar de assuntos, conforme você vai subindo. Hoje eu estou aprendendo o Prince 2. Passa um tempo, agora eu quero aprender o gerenciamento de programas, porque na minha empresa conduz programas. Agora eu quero falar sobre o escritório, que é bom, então vou falar aqui do P3O. Então, muitas coisas, como a gente está usando glossários comuns, o aprendizado passa a ser mais rápido, passa a ser mais ágil. Tem muitas coisas, inclusive, que a gente, quando a gente está dando o treinamento, né, a gente pode passar de uma forma mais rápida em alguns assuntos, em alguns temas, exatamente por conta desse glossário comum, porque eles acabam sendo úteis um para os outros, né? Então, quando a gente fala de MOR para o gerenciamento de riscos, o gerenciamento de riscos ele vai ser trabalhado de uma mesma estrutura, de uma mesma forma, ao nível de projetos, ao nível de programas, ao nível de portfólio. Claro que cada qual tem sua particularidade, sua peculiaridade, mas o jeitão de se trabalhar com gerenciamento de risco você já sabe, porque você já aprendeu quando você estava trabalhando com o Prince 2 e assim sucessivamente. Então, ele permite uma alavancagem de aprendizado e também alavancagem ao nível de maturidade na organização, né? Então, isso só para mostrar que quando a gente começa a trabalhar com essas abordagens britânicas, o nível de consistência, de aderência entre eles realmente é muito forte. E aí dá subsídio àquilo que eu comentei, né? Quando eu criei a Atem, eu decidi investir, focar exatamente nas abordagens britânicas. E aqui a gente vê essa coerência, né? Bom, falando um pouquinho sobre o Prince 2, né? Prince 2 é uma metodologia para gerenciamento de projetos, ela é considerada a mais utilizada no mundo, afinal de contas, a metodologia, ou você tem uma metodologia caseira, né, criada na própria organização, ou você vai buscar uma metodologia que já está pronta em outra organização. E no caso, o Prince 2, como ele tem havido um trabalho de evolução desde a década de 70, ele tem mostrado coerência, coesão e ajudado realmente as organizações. Só para a gente poder fazer uma comparação, a versão 2009 do Prince 2 sofreu uma atualização em 2017. Então, a gente tem o Prince 2
na versão que eles chamam V5, que seria em 2009, e depois em 2017. Mas o número 2, ele não mudou, ele continuou sendo 2, né? Até porque virou marca, na verdade, né? Mas quando a gente olha os dois livros, da versão 2009 e da versão 2017, não tem grandes alterações em relação à metodologia, em relação aos processos, em relação às atividades. E por que não tem tanta modificação, apesar de ter passado muito tempo, 2009 para 2017, praticamente 8 anos aí, exatamente porque ele já estava bem montado, já estava bem estruturado. Ele foi feito para uso próprio, para usar dentro de casa. Então, quando você faz uma coisa para você usar, você faz uma coisa bem feita, né? Então, não há grandes diferenças em relação a essas versões. Então, ou seja, a forma com a qual ele foi sendo criado e houve evolução desde a década de 70, ele tem mostrado para as organizações, tem dado para as organizações confiança e credibilidade de que realmente era uma estrutura boa para se conduzir os projetos, né? A sigla Prince 2, ela vem exatamente dessa expressão, Project in Controlled Environments, ou seja, projetos em ambiente controlado, o que para mim faz todo sentido, porque se você não controlar o seu projeto, você vai ter um projeto que vai ter problemas rapidamente, né? No futuro curto, médio ou longo, com certeza você vai ter problemas. Se você já não controla, se você controlando você já tem problemas, imagina se você não controlar, né? E ele vai focando exatamente a conduzir da maneira correta aquela iniciativa, conduzir da maneira correta aquele seu projeto. Como é que ele está estruturado? Ele está estruturado com a existência de princípios que são, na verdade, o alicerce para a metodologia, e esses princípios, eles estão relacionados a lições aprendidas, projetos do passado que foram projetos bem conduzidos, de sucesso, e projetos do passado que, infelizmente, naufragaram. Então, para que a gente conduza corretamente um projeto com o Prince 2, esses princípios precisam estar ativos, esses princípios precisam ser seguidos. Ele possui também temas que estão associados exatamente a áreas de conhecimento, então algumas áreas de conhecimento são importantes na condução do projeto. Ele tem processos e cada um dos processos vai ter exatamente as atividades. As atividades nada mais são do que o passo a passo de como que a gente vai conduzir aí cada um desses processos. Um processo que não tem atividade, na verdade, não é um processo, né? Pode ser qualquer outra coisa, menos processo. Processo você tem entrada, você tem saída e você tem etapas, você tem um passo a passo, né? Você tem papéis e responsabilidades já definidos como um todo, para toda a estrutura organizacional de um projeto. Então, quando a gente abre o livro no apêndice C, por exemplo, tem lá o que vai fazer um executivo, o que vai fazer um gerente do projeto, o que vai fazer a qualidade do projeto, o que vai fazer o pessoal de mudanças para aprovar, rejeitar a mudança. Então, todas as figuras num ambiente de projeto, ele já tem lá papéis claros, definidos, e o que cada uma dessas pessoas precisam fazer, né? Ele já tem também o modelo dos documentos, ou seja, um documento plano, um documento de estratégia de risco, um documento de estratégia de comunicação, um documento de business case, ou seja, todos os documentos que a gente poderia usar para melhorar o gerenciamento de projeto, já tem lá o templatezinho, o modelinho de como que a gente poderia utilizar, e não só isso, né? Ele descreve lá o que a gente coloca em cada um dos campos, ele coloca também, no item 5 de cada um dos modelinhos, ele define critérios de qualidade, ou seja, você acabou de fazer um plano do projeto, um plano de estágio, antes de você passar esse documento para frente, como é que você garante que ele tem um nível de qualidade mínimo para você compartilhar com as partes interessadas, com a chefia, enfim. Então, tem lá, passa naquele checklist e vê se ele tem um nível de qualidade mínimo para a gente poder compartilhar, né?
E todos os documentos têm isso, né? O que é bem interessante, né? Então, você acaba de fazer um business case, novamente. Pô, será que esse business case está bem feito, está bem estruturado? Será que eu não esqueci de nada? Então, você vai lá para o checklist, o item 5, que é o item de verificação de qualidade do business case e melhora o nível de qualidade do documento. E assim sucessivamente. Habilidades requeridas para cada um dos papéis de responsabilidade, que vai ajudar em você fazer uma estrutura de plano de carreira, ajudar a aprimorar as habilidades das pessoas que estão envolvidas com o projeto, enfim. E ele tem o Health Check, que é, na verdade, uma autoavaliação, que é uma verificação de saúde, ou seja, será que eu estou conduzindo corretamente o meu projeto com o Prince 2? Então, você pode tanto fazer essa autoavaliação para saber se você está usando corretamente, conduzindo corretamente o teu projeto, quanto você pode ser auditado por exemplo, o PMO. Né? O PMO, vamos ver aí se o projeto tal do Hernani está sendo bem conduzido. Então, o PMO pega aquela autoavaliação lá, e vai passando cada um dos itens do teu projeto, fazendo os questionamentos. Ferramentas e técnicas específicas e também ferramentas e técnicas mais padronizadas, vamos dizer assim, quando a gente usa gerenciamento de projetos. Então, o livro é um livro bastante completo, vamos dizer assim, e uma metodologia simples, prática, né, que eu comentei com vocês, pragmática, e o que eu acho mais interessante, flexível. Né, flexível até por um dos princípios que existem lá no Prince 2, o 7º princípio, que é a adaptação. Ou seja, você tem que adaptar a metodologia, a realidade do teu projeto, a realidade da sua organização. Então, a questão da flexibilidade do Prince 2 é bem legal, é bem interessante. Tem o processo de certificação, né? Um processo de certificação bastante amplo e bem requisitado. Em 2012 chegou a mais de 1 milhão de certificados emitidos, né? Não sei como estão os números atuais, eu não tenho seguido, né, a bem da verdade, mas nesse período aqui que eu pesquisei, estava com essa marca, que é uma marca realmente impressionante, né? E aí mundialmente falando, né, obviamente. Com crescimento grande, né, no América do Sul, por exemplo, 50% de crescimento ali no biênio de 2013 e 2014, né? Então, tem evoluído bastante. Né? E ele tem aqueles tópicos que eu comentei, né, ter princípios, ter temas, ter processos, ele é considerado exatamente os elementos integrados, porque todos eles precisam estar ativos quando a gente vai conduzir um projeto com o Prince 2. Então, os princípios, por exemplo, a gente sempre se questionando, o princípio tal está ativo, o princípio tal está sendo prejudicado, enfim. Né? Esses princípios, eles serão implementados exatamente através dos temas. Primeiro tema, business case. Segundo tema, organização do projeto. Terceiro tema, qualidade, planos, risco, mudança e progresso, que eu comentei com vocês que são áreas de conhecimento. Funcionam como áreas de conhecimento, ou seja, conhecimento específico que você tem que ter e dominar para conduzir o teu projeto. E você pode se perguntar, poxa, Hernani, mas na minha organização eu sentiria falta de um tema relacionado, por exemplo, sei lá, aquisições. Tudo que eu faço aqui na minha organização, a gente faz aquisições, a gente faz compras. Não há problema nenhum. Você pode incluir temas adicionais. O que você não pode é suprimir temas e suprimir os princípios. Os princípios são poucos, faz todo sentido em qualquer abordagem, qualquer metodologia, em qualquer organização, vocês vão ver esses princípios, né? E você pode implementá-los adicionalmente, questões de segurança, por exemplo, igual o nosso colega colocou aqui. Então, na minha organização, a questão da segurança é fundamental. Como a gente fala de projetos de parada, por exemplo, a segurança é fundamental. Então, vamos estruturar aqui um tema focado na segurança e vamos implementar ele ali. Né? Não há problema nenhum. Esses temas, os princípios, eles são utilizados, implementados, utilizando esses processos.
Notem que eles trazem aqui processos mínimos, temas mínimos, né, para conduzir projetos de maneira genérica, tá? Então, ele não vai focar em aspectos, por exemplo, de projetos de tecnologia de informação, projetos de engenharia elétrica, projetos de engenharia naval, ou os próprios projetos de parada, né? Então, você pega dessa, vamos dizer assim, dessa casca, que é a metodologia de uma maneira genérica, e vai fazendo as customizações de acordo com a tua área de atuação, né? Ou incluindo processos adicionais, ou incluindo temas adicionais, e assim sucessivamente. E aí exatamente onde entra a adequação, né? Ou seja, como é que eu vou adequar o Prince 2 para aspectos de sustentabilidade, de segurança, de meio ambiente, né? Vai ser aberto para perguntas ao final, com certeza. Então, você vai fazendo a adequação de forma a manter a metodologia em si ativa e ainda atender necessidades específicas da tua organização. Vamos ver os princípios, por exemplo, que eu falei para vocês que são os alicerces, e nos princípios a gente não mexe, não muda, no sentido de que eles sempre precisam estar ativos, né? O primeiro princípio é a justificativa de negócio contínua. Bom, se a gente vai conduzir uma iniciativa da nossa organização, um projeto da nossa empresa, ele precisa ser bom, ele precisa ser desejável, né? Alguém precisa querer esse projeto. Esse projeto tem que ser interessante financeiramente, esse projeto tem que ser interessante tecnicamente, e ao longo da vida do projeto, ele tem que se manter nessas características. A empresa precisa querer, tem que dar questões financeiras, tem que ser viável financeiramente, tem que ser viável tecnicamente, então ele tem que ser interessante para a nossa organização continuamente, constantemente. Isso vai ser trabalhado exatamente junto com o tema Business Case e com um documento chamado Business Case. E, de novo, a gente tem um templatezinho dele lá, modelinho, como a gente poderia trabalhar com o Business Case e fazer com que esse princípio fique sempre ativo. E aí eu te pergunto, não, deixa para depois eu pergunto. Aprender com a experiência, ou seja, o que eu já fiz em projetos anteriores, ou fases anteriores, ou etapas anteriores, e que são interessantes, é um aprendizado e que eu vou aplicar ainda no meu projeto ou até em projetos no futuro. Então, é um princípio fundamental e que vai ajudar, inclusive, em a gente estabelecer e criar uma organização voltada para o conhecimento, para a gestão do conhecimento. Papéis e responsabilidades bem definidas, mais do que papéis e responsabilidades bem definidas, uma estrutura de prestação de contas, né? Muitos projetos naufragam exatamente por ter aquela situação de bola dividida. Deixa que eu deixo, chuto que eu chuto, e acaba que fica aquela coisa que ninguém faz nada. Ou a situação do cachorro de 2 donos que morre de fome, né? Então, aqui, para não ter essa situação e a gente não correr na possibilidade desse erro, que é extremamente comum, ele já traz todos os papéis e responsabilidades claramente definidos exatamente com questões de prestação de contas para mostrar quem é que responde por o que naquela iniciativa, naquele projeto. Gerenciar por estágios é um outro princípio que ele fala o seguinte, cara, não adianta você pensar grande demais e sair aqui, tentar daqui 12 meses trazer o resultado. Você tem que fatiar o bolo, você tem que dividir, né? Até para comer uma pizza a gente divide, por que um projeto a gente não vai dividir? Então a ideia aqui é exatamente, olha, estrutura o seu projeto em partes, em fases, em estágios, né? Não vamos tentar alcançar tudo de uma vez só, que vai ser extremamente difícil. A gente não sobe a escada saindo do primeiro degrau, indo para o 20º degrau de uma vez só, a gente vai degrau por degrau. É exatamente essa linha desse princípio 4. Gerenciar por exceção, que seria o princípio 5, que vai ajudar até a administração do tempo das pessoas envolvidas, questões de governança do projeto, questões de participação de executivos, ou seja, a gente delega cada uma das atribuições, delega níveis de tolerância e, enquanto tudo estiver sendo conduzido dentro daquelas margens de tolerância, ninguém precisa ficar escalando para a chefia ou falar, tem tal situação aqui que está complicada. Não, está dentro da margem de tolerância, está dentro daquilo que foi combinado, a equipe tem que trabalhar, né?
Foco, e isso ajuda, inclusive, na medição de progresso, né? Então, esse princípio acaba sendo extremamente útil quando a gente conduz um projeto de uma forma, né, estruturada corretamente com gerenciamento por exceção, definindo tolerâncias, definindo alçadas, e a coisa acaba fluindo bem e também ajuda na medição do progresso. Foco nos produtos, afinal de contas, se eu tenho uma iniciativa que vai ajudar o negócio de alguma forma, ele por si só não ajuda o negócio, ele vai ajudar o negócio através de um determinado produto. E esse produto ele só vai trazer benefícios uma vez que ele for realmente aceito pelas partes que precisam aceitar, passando por critérios de aceitabilidade, de aceite, né, passando por critérios de validações, de inspeções. Então, tudo isso precisa ser bem definidozinho e vai apoiar, inclusive, uma técnica que a gente usa no Prince 2, que é o planejamento baseado em produtos. Se o produto for bem construído dentro dos diversos parâmetros, dentro das diversas premissas, dentro das diversas restrições, isso vai ajudar com que haja o potencial da gente trazer os benefícios esperados pela organização. E o sétimo princípio é a adaptação, né? Ou seja, tem que fazer a adaptação para o ambiente do projeto. O protocolo de livro não funciona. Não adianta a gente chegar e falar, o Prince 2 é legal, tal, eu vou implementar exatamente do jeitinho que ele é na nossa organização. Não vai dar, né? A gente precisa ver as características organizacionais, o contexto da empresa, uma série de coisas, fazer as customizações necessárias exatamente para que haja probabilidade de sucesso contínua, né, na sua iniciativa, no teu projeto. Tá? Então, tudo ali estruturado para ser implementado através dos temas e também através dos processos. E aí eu pergunto para vocês, bom, 7 princípios extremamente simples, será que seria factível de usar esses princípios e não usar o Prince 2? Né? Se a gente parar para olhar, sim, eles são altamente factíveis de serem utilizados como PMBOK, eles são utilizados em operações, rotinas, né? Não tem nada de diferente aqui que fala que ele não seja aplicável, né? E quais seriam os temas? Né? Aí os temas eles são mais detalhados, eles têm uma estrutura para ser implementada, né? E aí, igual o colega comentou, não poderia ter um tema de segurança? Poderíamos colocar aí um oitavo tema, que seria o tema de segurança, um oitavo tema que seria meio ambiente, se for o caso da solução, e assim sucessivamente. Né? Mas esses são os básicos do projeto. Né? Então, business case, para a gente ver claramente quais são as razões pelas quais esse projeto faz sentido para a nossa organização, ele vai ter uma estrutura para a gente poder começar um business case, criar esse business case, manter esse business case atualizado constantemente. O business case não é um documento estático, ele é um documento vivo. Né? Então, vamos manter esse documento atualizado ao longo do tempo e é uma estrutura também para ele ser utilizado, não só pela equipe, o gerente do projeto, mas também por outras pessoas importantes na estrutura do projeto, como, por exemplo, o executivo. Organização, isso aí é fundamental. Se você não organizar, se você não estruturar, papéis e responsabilidades bem definidos, quem é que vai fazer o quê, vai virar uma salada, né? Então vai virar uma bagunça. Então é importante a gente ter uma estruturação e ele vai apoiar, quando a gente fala do tema organização, vai apoiar você criar uma governança, estabelecer uma governança clara para a sua iniciativa, para o seu projeto. Qualidade. Bom, aqui nem se fala, né? Temos que criar um determinado produto com um nível de qualidade específico para aquele negócio, para aquela planta, para aquele produto, enfim. Planos para a gente poder se organizar, né? Para a gente poder se estruturar. Então, como é que eu me organizo, como é que eu me preparo, como é que eu vou planejar cada uma das etapas do nosso projeto? Ele tem uma estrutura de planejamento. Riscos, ele vai seguir exatamente a linha do livro MORE, que é o livro de gerenciamento de riscos dos britânicos. É claro que aqui ele vai pincelar só o aspecto de riscos a nível de projeto. Se você tiver um projeto que está embaixo do portfólio,
olha, um projeto está embaixo de um programa, aí a gente vai pincelar também algumas coisinhas importantes relacionadas ao programa ou ao portfólio. Mas aqui é basicamente a gente lidar com situações que possam prejudicar ou até situações que a gente pode se beneficiar caso esse risco venha se materializar. Mudanças. Todo projeto tem mudança, né? Mudança no escopo, né? Então, tem uma estrutura para a gente avaliar o impacto dessa mudança, tem uma estrutura de alçada, determinar níveis de aprovação, como que ele vai ser aprovado ou rejeitado, caso seja aprovado, caso seja rejeitado. Então, ele tem uma estrutura com processos relacionados ao gerenciamento das mudanças. E o progresso, porque não adianta a gente fazer uma série de coisas e não fazer o acompanhamento do nosso projeto. Né? É exatamente a questão do projeto em ambientes controlados. Então, você tem que acompanhar constantemente como que está o avanço, como que está as equipes, enfim, como é que está o avanço, olhando, inclusive, não só os aspectos do que foi planejado, dos riscos, do orçamento, etc., mas olhando também o próprio produto, né? Então, vamos ver progresso olhando o produto, vamos ver o progresso olhando o consumo das tolerâncias e assim sucessivamente, né? E, claro, usar a questão da integração, né? Trazendo os princípios e implementando os princípios. E os processos são 7, né? Cada um desses processos com atividades totalmente sequenciadas, melhores práticas para cada uma delas, o momento para usar os templates dos documentos, o modelinho dos documentos, papéis e responsabilidades já definidos em cada um desses processos, né? Cada um desses processos com um propósito, com um porquê de existir, né? Como, por exemplo, o SU, também conhecido como Starting Up Approach. Basicamente, no SU, a gente quer saber se o projeto vale a pena, de fato, né? Se a gente tem um projeto que tem alinhamento estratégico, se a gente tem um projeto que financeiramente é viável, se a gente tem um projeto que tecnicamente é viável, e assim sucessivamente, né? O IP, Initiating a Project, que é o segundo processo, esse já é um processo onde a gente vai fazer o planejamento do nosso projeto e a gente vai criar a chamada estrutura do ambiente controlado. Como que eu vou fazer o monitoramento, como que eu vou fazer o aspecto de controle, qual é o ponto mais crítico de fazer o acompanhamento e assim sucessivamente. O DP, Directing Approach, já é um processo do comitê diretor, exatamente para questões relacionadas à tomada de decisão. Todo projeto vai ter que ter, de alguma forma, em algum dado momento, auxílio ou uma decisão de executivos, né? Então, tem um processo específico para, inclusive, olha só que interessante, trazer pessoas como executivos, diretores, enfim, dependendo do nível de grau de importância, enfim, do seu projeto, trazer essas pessoas mais próximas, né, do ambiente do projeto. Tem muito projeto por aí que falha exatamente porque ficou largado. Tem lá a equipe conduzindo, tem lá o gerente do projeto, mas outras pessoas, outras partes interessadas meio que ficam meio sumidas, vamos dizer assim, né? Não estão ativos, não estão participativos. Isso é uma possibilidade altíssima para fracasso. Através do DP, Directing Approach, a gente busca trazer essas pessoas mais próximo da condução do projeto. Na minha experiência, inclusive, isso mostra que quanto mais, né, essas pessoas, patrocinadores, por exemplo, estão mais perto do dia a dia do projeto, a probabilidade do sucesso aumenta. O controle stage, que é exatamente para a gente fazer o acompanhamento diário, estágio por estágio. Então, você dividir o teu projeto em estágios, que é um dos princípios, né? Dividir o projeto em estágios, dividir projetos em partes. Então, a cada subdivisão que a gente faz um trabalho de acompanhamento diário. E aí ele vai ter alguns esquemas dentro desse controle stage para a gente fazer acompanhamento ao nível de baixo, fazer o acompanhamento ao nível do estágio e fazer
extrapolar isso ao nível do projeto como um todo. O Directing a Projects ou o comitê diretor seria um steering committee, né, trazendo esse steering committee para mais próximo, né, do nosso projeto. O Managing a Product Delivery, que é o processo MP, é exatamente onde vai ser a criação de cada um dos produtos ou subprodutos, ou seja, as partes, os componentes, eles vão ser construídos. E o closing é exatamente para a gente fazer o encerramento do projeto de uma maneira estruturada, de uma maneira organizada. Né? Um ponto final para poder encerrar. Porque um projeto, o que ele é? Ele tem um começo e um fim, para a criação de alguma coisa exclusiva. Né? Então, você tem lá, no número 1, o começo, mais especificamente o começo dele está no número 2, é bem na verdade, e o item 7 para fazer o encerramento. Né? Tudo bem? Falando agora um pouquinho das iniciativas de parada. As iniciativas de parada, basicamente, elas estão ali entre alguns ciclos operacionais. Né? Você tem um ciclo operacional, aí vem uma parada, você tem um outro ciclo operacional, você vem uma outra parada, e outro ciclo operacional, e uma outra parada, e sucessivamente. Então, quando você olha de uma maneira mais ampla, parece até que é uma grande operação. É uma grande operação, bem da verdade. Só que com alguns pontos específicos, com alguns ciclos específicos, onde a gente tem que pegar uma determinada fábrica, um determinado equipamento, ou uma planta, e dar uma parada. Pode ser uma parada para manutenção preventiva, pode ser uma parada para lançamento de novas campanhas. Toda essa frequência de quando a gente vai fazer essas paradas vai depender exatamente de que tipo de produto a gente está trabalhando, de que tipo de planta está sendo trabalhada. Né? Se você parar e pensar num avião, por exemplo, ele tem lá um ciclo de operação, onde os aviões estão em pleno voo, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e depois de algumas horas de pleno voo, ele vai parar para fazer algum tipo de verificação de turbina, verificação de equipamentos relacionados a tanques, equipamentos relacionados a ar-condicionado, e assim sucessivamente os mais diversos componentes que existem no avião. Né? Se a gente olhar, por exemplo, e ele tem o seu período de fazer essa parada, né, que vai ser exatamente pela característica do que determina lá o fabricante. O da Boeing vai ter e vai depender do modelo, né? Cada avião tem modelos, cada fabricante vai ter modelos diferentes de avião, e cada um vai ter uma quantidade de horas de voo específica para a gente fazer essa parada, né? Se a gente pega, por exemplo, uma usina nuclear, né? Angra 2, por exemplo, tem momentos de parada também. Se eu não me engano, a cada 6 anos ou 10 anos, nem lembro. Vi recentemente, mas acabei esquecendo. Então, cada uma dessas paradas, ou a frequência dessas paradas, vai depender do tipo de negócio que a gente está trabalhando, dos equipamentos que a gente está trabalhando. Né? Agora, ele tem uma característica. Né? Quando a gente vai fazer essa parada, na verdade, ele é um projeto, porque ele tem um momento para ser iniciado, ele tem um momento para ser encerrado, e essa parada, ela não é volta aqui. Essa parada 1, ela não é exatamente igual à parada 2, que não vai ser exatamente igual à parada 2. Ela tem uma questão de exclusividade, porque o escopo, muito embora ele seja bem previsível, ou um grau de previsibilidade alto, né, tem muitas surpresas que vão acontecer entre uma parada e outra. E até o próprio propósito pelo qual você está fazendo aquela parada, ele pode ser diferente. Você pode estar fazendo aqui uma parada para manutenção preventiva e também para lançar uma determinada campanha de marketing. E aqui você está fazendo uma outra parada para uma manutenção preventiva, que também é relacionada às mesmas peças, aos mesmos equipamentos da parada anterior, só que vai ter uma segunda campanha de marketing diferente da primeira. Né? Então, cada parada é exclusiva. Então, você tem data para iniciar, data para finalizar, e você tem a questão da exclusividade. Né?
Então, ela não é exatamente uma igual a outra, mas ela é bem parecida. Olha, não existe essa expressão, pelo menos eu nunca vi. Se alguém já viu, né, em algum livro, que me ajude, mas eu nunca vi. Mas eu chamaria isso aqui de um projeto recorrente. Projeto de parada, iniciativas de parada são projetos recorrentes, ou seja, projetos que sempre vão acontecer, né? Só que não é exatamente uma operação, porque a operação, você tem dentro da operação grau de previsibilidade tendendo a 100%. O que se espera da operação a cada dia, a cada hora, a cada minuto, o que se espera de cada etapa da operação, o nível de previsibilidade tende a 100%. Já a parada não. Né? Mas você sabe que a cada 2 anos, ou a cada 3 anos, ou a cada 6 meses, né, dependendo da frequência, você vai ter uma parada. Então ele tem a recorrência, ele está sempre acontecendo. Né? Então eu chamaria as iniciativas de parada de projetos recorrentes. Né? E que seria altamente aplicável, por exemplo, o Prince 2, para a gente poder trabalhar com esses projetos recorrentes. Né? Vamos ver um detalhamento um pouquinho maior, de uma maneira macro, né, de como seria o funcionamento. Então, podem não ser considerados como projetos, né, mas tem todas as características para ser um projeto. Né? O que é um projeto? Tem data para começar, tem data para finalizar e é exclusividade. Então, se a gente olhar essas 3 características de um projeto, a gente olha essas características da parada, são as mesmas. Né? Então, a gente poderia chamar de projeto, sim. Por que não? Tem tais características de projeto. Bom, como é que funcionaria um projeto Prince 2 olhando uma linha do tempo? Né? Então, surgiria aquilo que a gente chama de project mandate, ou proposta do projeto, né? Ou proposição do projeto. Isso dispara um processo chamado SU, que é o Starting Up a Project. Isso vai cair exatamente no colo do gerente do projeto, dividindo mais ou menos, assim, digamos assim, a bola em algumas etapas, porque o processo contém atividades. Né? Então, algumas atividades estão para o gerente do projeto, algumas outras atividades estão lá para o comitê diretor do projeto, ou steering committee, conforme o colega comentou. E aqui, basicamente, a gente fazer uma estruturação inicial no SU, para a gente organizar as informações, ver questões de alinhamento estratégico, ver questões relacionadas a disponibilidade técnica, a nossa capacidade técnica de conduzir o projeto, fazer a estruturação inicial do nosso projeto. Esse é o principal propósito aí do SU, garantindo que a gente proteja a organização, a empresa, contra projetos mal concebidos, projetos mal idealizados, mal iniciados. Então, a gente vai criar um documento aqui chamado sumário do projeto, nesse momento do SU, criamos o sumário do projeto, com alguns outros documentos, as características do produto que vai ser construído, o próprio business case, que é a questão financeira, está associada à questão financeira, a viabilidade econômica da iniciativa, e a gente vai também, através do SU, se organizar para o próximo estágio. O Prince 2, ele trabalha assim, estágio por estágio. Então, aqui no SU, a gente já se organiza para o próximo estágio que vai ser efetuado aqui na frente, que é o chamado estágio de iniciação. Nesse estágio de iniciação, a gente vai rodar, a gente vai rodar o processo IP. No IP, a gente vai fazer o planejamento. Então, a gente vai ter que se organizar no SU para como o planejamento vai ser efetuado. O que você espera desse planejamento, quanto tempo você vai levar no planejamento, quais documentos serão efetuados em relação ao planejamento, se vai haver aquisição, se não vai haver aquisição, e assim sucessivamente. Então, você se estrutura em relação ao projeto em si e se estrutura em relação à próxima etapa, ao próximo estágio. Uma vez que o SU está sendo finalizado, você vai mandar algumas informações lá para o processo DP, que aí o comitê diretor vai analisar essas informações, vai analisar a viabilidade financeira, técnica, etc., e vai tomar a decisão. Vai ou não vai? Aprova ou não aprova? Se for aprovado, de fato, tem alinhamento estratégico,
O projeto é desejável. Tecnicamente a gente consegue conduzir, e ele aprova. Aprovando, começa-se o projeto de fato, no estágio de iniciação, pelo processo IP, Initiating Approach. Aí a gente vai fazer plano do projeto, a gente vai ver quantos estágios a gente vai trabalhar, um estágio, 2 estágios, 3 estágios, 10 estágios, enfim. A gente vai definir quais são os papéis e responsabilidades de cada uma das pessoas da equipe, questões relacionadas à comunicação, questões relacionadas a risco, detalhamento do escopo, as características de cada uma das partes, características de cada uma das peças, e assim sucessivamente. Quando esse processo IP estiver próximo do final, ele dispara um processo chamado Managing Stage Boundary, chamado também de SB, Stage Boundary. Esse processo é responsável por analisar o desempenho desse estágio que está sendo encerrado aqui e se organizar para o estágio subsequente, o estágio lá da frente. Então, a gente pega, coleta lições aprendidas nesse estágio que está sendo encerrado, reavalia a viabilidade econômica, viabilidade técnica, reavalia cenário atual, etc., etc., e manda para o comitê diretor novamente. Dispara-se novamente o processo DP, Directing Approach, e o comitê diretor vai ter que tomar a decisão em relação a continuar ou não continuar o projeto. Uma coisa é um planejamento inicial, meio embrionário, que mostra possível viabilidade. Outra coisa é depois de você ter detalhado bem o que se espera e como vai ser conduzido esse projeto. Isso pode te dar informações valiosas em relação ao financeiro, por exemplo, né? Se realmente esse projeto se mostrar como um projeto interessante, o comitê diretor vai aprovar. Se aprovado, então iniciamos um estágio de execução. Esse estágio de execução ele é iniciado pelo CS, Control Stage, para a gente fazer o acompanhamento do desenvolvimento dos produtos. O desenvolvimento dos produtos, ou aquisição dos produtos, instalação, etc., vai ser feito exatamente pela equipe técnica dentro de um processo chamado MP, Managing Product Delivery, e através dos chamados pacotes de trabalho. Conforme cada uma dessas peças, partes ou componentes vão sendo construídos, ou instalados, ou configurados, enfim, surge a comunicação entre a equipe técnica, engenheiros, técnicos, especialistas, etc., com a equipe de gerenciamento de projeto, para a gente fazer o acompanhamento tanto do desenvolvimento desses pacotes de trabalho, quanto do desenvolvimento desse estágio, para a gente manter o projeto dentro das linhas, dos trilhos, né, planejados e estipulados. Quando o Control Stage perceber que esse estágio está próximo do fim, está próximo de ser encerrado, ele dispara novamente o processo SB, Managing Stage Boundary, avaliamos o desempenho desse estágio que está sendo encerrado, coletamos lições aprendidas desse estágio, nos organizamos para o estágio subsequente, baseado na performance do passado, baseado nas situações, problemas e situações que aconteceram agora nesse estágio que está sendo encerrado. E aí também vamos trabalhar para a questão da viabilidade contínua, que é o primeiro princípio. Então, vamos pegar o documento business case, fazer atualizações em relação às questões financeiras, atualização em relação aos riscos envolvidos, o contexto organizacional, o contexto externo da empresa, ver o que aconteceu, o que mudou, né? E essas informações serão novamente compiladas, atualizadas e mandadas para o comitê diretor do projeto. O comitê diretor do projeto vai analisar se o projeto continua sendo interessante, continua sendo viável, se continua sendo desejável, pode reprovar a continuidade ou pode até rejeitar, né? E aí vai para o CP, Closing a Project, ou ele pode aprovar um novo estágio de execução. E aí o ciclo vai se repetindo, estágio por estágio. Iniciamos um novo estágio através do CS, Control Stage, né?
Esse controle stage vai trabalhar com a equipe de técnicos e especialistas para a construção de novos pacotes de trabalho. Eles vão fazer a comunicação aqui constante, conforme esses pacotes de trabalho vão ser concluídos, até que o CS, Control Stage, percebe que está novamente no final do estágio. E aí, de novo, lições aprendidas relacionadas a esse estágio, o que foi concluído de fato nesse estágio, problemas e situações, a performance, desempenho da equipe, e baseado em tudo isso, se organizar para o estágio subsequente. Novamente, a atualização do business case, essas informações sobem para o comitê diretor do projeto, processo EDP, Directing Project. Se for reprovada a continuidade, vai para o CP, Closing a Project. Se for aprovada a continuidade, vai para o CS novamente, porque a gente vai começar um novo estágio de execução, chamado estágio de gerenciamento ou estágio técnico. E assim vai se repetindo até que o CS percebe que está no fim do estágio, mas não é apenas o fim do estágio, é também o final do projeto. E aí o CS, Control Stage, vai disparar o processo CP, Closing a Project. E aí no Closing a Project a gente vai trabalhar com lições aprendidas ao nível do projeto como um todo, identificar as situações que ficaram pendentes, que não foram resolvidas, riscos que não se materializaram ainda estão abertos e podem se materializar no futuro. Então, organizar essas informações para que a gente possa passar para a equipe de sustentabilidade, a equipe operacional que vai usar o produto final que está sendo construído. Okay? Então, de uma forma simplista, macro, temos aqui o funcionamento do Prince 2. Ok? Agora falando do Prince 2 com as iniciativas de parada. Né? Se a gente buscar ali, olhando pela visão dos processos, o que a gente teria no processo SU, por exemplo? Então, definir qual que é o propósito da parada, por que ela é importante, momentos específicos ou marcos específicos para você se organizar durante os trabalhos de preparação, estruturação dessa parada, o que de fato a gente deseja com essa parada, por que ela vai ser importante para a nossa organização, né? Determinar quais são as premissas e as restrições que estão relacionadas a essa parada, né? Então, você compilar todas essas premissas, compilar todas essas restrições, para que, baseado nessas premissas e nessas restrições, você se estruturar, se organizar para a sua parada, né? E estabelecer também como é que o trabalho vai ser efetuado, como, por exemplo, você tem necessidades de torres, você tem necessidade de permutadores, refratários, você tem necessidade de contratação de fornecedores, você vai contratar uma empresa para fornecer equipamentos just in time ou suprimentos just in time, ou seja, detalhar, ou pelo menos ter uma ideia, né, dentro desse momento do SU, de como você poderia conduzir a sua parada, de algumas necessidades importantes e de alguns parceiros que você possa ter como fornecedores, né? Determinar se há, de fato, condições técnicas, ou seja, frente às diversas variáveis, diversas premissas, diversas restrições, temos capacidade técnica para executar essa parada, né? Temos condições também financeiras frente a essas diversas variáveis, diversas restrições. Então, tudo isso é feito durante um momento embrionário, vamos dizer assim, um momento inicial de uma iniciativa de parada. Pensando especificamente no Prince 2, você vai estruturar, organizar essas informações exatamente num documento chamado sumário do projeto. Que, de novo, lá no Prince 2 ele já tem o template, já tem o modelinho desse documento, né? Pensando no processo IP, Initiating a Project. Bom, o processo IP é exatamente aquele processo onde a gente vai fazer o planejamento de fato do nosso projeto, onde a gente vai criar o ambiente controlado, definir aspectos de monitoramento e controle. Então, pensando numa iniciativa de parada, é a organização da parada.
organização da parada como um todo, as pessoas, as responsabilidades, em que momento você vai comprar aquilo, que momento você vai contratar tal fornecedor, e assim sucessivamente. Ver os equipamentos que serão necessários e quando eles serão necessários, materiais, suprimentos, e quando esses materiais e suprimentos serão necessários, ver o seu cronograma, criar um cronograma, os marcos mais importantes, né, e definir todos os processos que vão ser seguidos dentro, né, processo de aquisição, processo de segurança, processo de logística, enfim, a sua preparação, né. No Prince 2, onde é que essas informações estariam trabalhadas, organizadas? São nos documentos de estratégia de gerenciamento de riscos, estratégia de gerenciamento de comunicação, estratégia de gerenciamento de qualidade, estratégia de configuração, que é a configuração das peças, partes, equipamentos e etc. Né? Nos planos, né? No Prince 2 tem plano ao nível de projeto, plano ao nível de estágio, plano de equipe especialista, se for o caso, não é obrigatório, mas existe essa possibilidade. Né? Ou seja, planejamento geral e os aspectos relacionados ao monitoramento e controle. Tem uma seção num documento do Prince 2, que na verdade não é bem um documento, é como se fosse uma organização do projeto como um todo, que a gente chama de DIP, documento de iniciação do projeto. Nele, existe uma seção que, a penúltima seção, ela é chamada, a última seção é adaptação, ou seja, o que a gente está customizando e adaptando do Prince 2 para a realidade desse projeto, e a outra seção é monitoramento e controle. Então, tudo que você vai fazer relacionados aos aspectos de monitoramento e controle. Né? Por exemplo, um dos aspectos relacionados ao monitoramento e controle, por exemplo, a gente pode colocar que a gente vai dedicar um recurso da nossa organização, da nossa empresa, lá na casa do fornecedor, para garantir que o fornecedor, em tal data, vai te entregar tal peça dentro de tais características. Isso é monitoramento e controle. Então, se define lá que essa é uma estratégia que você vai usar para monitoramento e controle. E o processo DP, Directing Approach, é o processo do comitê diretor, steering committee ou qualquer outro nome que a gente queira dar. É basicamente processos relacionados à tomada de decisão, tanto ao nível de projeto, ou seja, para baixo, quanto tomadas de decisão para cima, ou seja, para a alta direção da nossa organização. Então, é o que exatamente o que é feito, né, dentro de um projeto de parada. Você tem lá algumas pessoas que vão, ou através de steering committee, ou através de algum outro tipo de organização, se encontrar, se reunir exatamente para ver o que está acontecendo e tomar decisão. Né? Então, no Prince 2, aqui basicamente a tomada de decisão e também uma questão bastante importante, que é orientação. Por que orientação? Essas pessoas também são especialistas no assunto. Né? Essas pessoas também passaram por projetos parecidos, semelhantes no passado. Também tem um histórico que é bastante importante ser considerado. Então, as orientações dessas pessoas serão de grande valia para a condução do projeto. Né? E um outro aspecto fundamental, que aí o Prince agrega demais, é que ele traz as pessoas para dentro do jogo, ou seja, existe uma divisão de responsabilidade, não é só o gerente de projeto que monitora, faz monitoramento. O comitê diretor também faz monitoramento. Eles têm que fazer o acompanhamento. Afinal de contas, na mentalidade dos britânicos, o principal responsável pelo sucesso ou pelo fracasso do projeto não é o gerente do projeto, é exatamente um executivo. Né? Então, se o executivo está perto, está acompanhando, está próximo, está tomando as decisões, está fornecendo as orientações, ele sim é o responsável pelo sucesso ou pelo fracasso. O processo SB, Manage Stage Boundary, é um portão de tomada de decisão, portão de continuidade, né? Tomada de decisão se continua, se não continua. Você tem que replanejar, você tem que mudar as restrições, se essa parada não vai dar para acontecer agora, vamos para uma próxima data, enfim, é a continuidade, né? Então, aqui no Prince 2, a gente tem a avaliação do último estágio, ver a questão da performance da equipe, e se organizar, né, para o próximo estágio, para o próximo
para o nosso próximo momento. E auxiliar também o próprio comitê diretor para o processo de tomada de decisão e ajudar no compartilhamento dessa responsabilidade em relação ao sucesso e o fracasso do projeto. O processo CS, controle stage, basicamente é o monitoramento e controle, que a gente vai fazer uma parada, o acompanhamento geral, das atividades acontecendo, quais que já foram concluídas, quais que não foram. Basicamente, é o que tem lá na parada e vai ter no Prince 2 no acompanhamento estágio por estágio, olhando para baixo os pacotes de trabalho sendo entregues, dentro das margens de tolerância acordadas e definidas, olhando ao nível do estágio para ver como que o consumo dessas tolerâncias se refletem no estágio como um todo, que, por sua vez, pode se refletir no projeto como um todo. Né? E o CP é entregar o projeto, né? CP, Closing Approach, então na parada a gente tem que entregar, tem que finalizar a parada de fato, tem que fazer aquele pente fino, né? E dar partida porque o equipamento ou os equipamentos precisam voltar a funcionar, né? A linha de produção precisa voltar a funcionar. Uma grande preocupação que acontece em muitas paradas é exatamente a quebradeira que às vezes acontece. A equipe técnica deixa as coisas desorganizadas, coisas quebradas, isso não poderia acontecer, então o processo CP teria que também fazer esse pente fino nesse sentido, porque a próxima equipe, a equipe operacional, que vai tomar conta agora dos equipamentos e do processo fabril e de execução, enfim, eles têm que receber os equipamentos do jeito que estavam antigamente, né? O ambiente de trabalho do jeito que estava antigamente. Então, aquele pente fino também é bastante importante. Isso podia ser até, inclusive, planejado, né? Para que as coisas não ficassem ali, esses resquícios, né? Para as equipes seguintes e também para que não haja acúmulo, né, desses resquícios. Né? No Prince 2 é a tomada de decisão para encerrar. Existe também a chamada recomendações de ações subsequentes, ou seja, situações que estão em aberto, os riscos que não se materializaram e podem vir a se materializar no futuro, né? Então, exatamente aí no CP, no Closing Approach, a gente trabalharia com verificar tudo isso, organizar tudo isso, para que as próximas equipes, as equipes operacionais, possam estar cientes das situações. Ou seja, um encerramento planejado, organizado, estruturado, e não aquela situação de passar o mico, né? Passar o mico para outra equipe. Ok? Do ponto de vista dos princípios, né? Então, a justificativa contínua de negócio. Será que esse projeto é desejável? É viável financeiramente? É execuível tecnicamente? Isso são preocupações que a gente tem na parada. Né? Então, podemos trabalhar junto com esse princípio, não há problema nenhum. Aprender com experiência. O que aconteceu nas paradas anteriores? O que funcionou bem nas paradas anteriores? O que não funcionou bem nas paradas anteriores? O que a gente pode melhorar para as próximas paradas? Então, buscar nessas paradas anteriores, não só na nossa organização, às vezes a gente pode aprender com paradas feitas em outras organizações, né? E trazer essa experiência para a nossa próxima parada, nosso próximo projeto. Né? Papéis e responsabilidades bem definidos, talvez aqui seja o aspecto mais importante, num aspecto de parada, para a gente poder estabelecer uma boa governança, um bom modelo de governança para cada uma das paradas, dar clareza na atribuição de cada uma das pessoas, cada uma das equipes, níveis de autoridade, autonomia e até alçadas, né? Que as alçadas vão ser ótimas para a gente poder trabalhar com mudanças, né? Gerenciar por estágios é a estruturação que a gente faz, né? Organizar por partes. Gerenciar por exceção, isso vai auxiliar muito nas questões relacionadas às mudanças e também vai auxiliar em aspectos de governança, coisas que existem em todo o projeto de parada também. Né?
Foco nos produtos, como que a gente vai fazer as inspeções, as verificações, níveis de qualidade. Isso também são tópicos que são tratados e são muito importantes para os projetos de parada. Né? Então, do ponto de vista dos princípios, continuamos alinhados aqui. Né? Adequar ao ambiente do projeto. Se tem novas tecnologias a considerar, se tem novos sistemas a considerar, metodologias importantes a serem consideradas, aspectos de segurança que às vezes podem ser alterados, modificados, normativos que precisam ser considerados também, às vezes modificados. Então, também do ponto de vista dos princípios, Prince 2 com as iniciativas de parada também estão bem relacionados, bem conectados. Né? E do ponto de vista dos temas, as áreas, né, de conhecimento, então business case, entregar aquilo que se pede de fato, ou seja, ter propósito por que aquela parada vai ser importante, qual que é o propósito específico daquela parada, questões relacionadas à disponibilidade, questões relacionadas à segurança, tecnologia, organização, que eu comentei, um ponto crucial, né? Talvez o ponto mais importante ainda uma parada. Ter uma estrutura organizacional para as equipes, com a clareza das atribuições de cada uma delas, níveis de alçada, inclusive, até para definir aprovações, né? E não deixar tudo somente para o comitê diretor ou steering committee. Qualidade, a qualidade de cada um dos itens, né? De cada uma das peças, de cada uma das partes. Então, quais inspeções a gente vai fazer? Quais são os critérios de aceitação? Será que existem margem em cada uma das peças, em cada uma dos produtos? Então, se houver alguma margem para esse nível de qualidade, deixar bem claro também como que a gente poderia trabalhar, principalmente com a técnica de revisão da qualidade, que é uma técnica usada no Prince 2 e que poderia ajudar muito nos projetos de parada, conforme cada um dos componentes vão chegando, vão sendo configurados, vão sendo construídos, enfim. Planos é o planejamento em geral, aí não tem, né, o que se falar. Gerenciamento de riscos também não tem muito o que se falar, né? Efetuar diversas vezes, talvez esse seria o ponto mais importante para a gente destacar, né? Gerenciamento de risco a gente não faz uma vez só, o gerenciamento de riscos ele é recorrente, ele é constante. No início do projeto ele tem um viés, ele tem um foco, durante o planejamento do projeto você tem outro viés, você tem outro foco, você tem um detalhamento maior, e durante a execução do projeto não fazer somente aquelas atividades de resposta ao risco, mas fazer também as verificações de será que aquelas respostas foram efetivas, foram eficazes, novos riscos que estão surgindo, que existem a possibilidade de se materializar, enfim, né? Então, executar as atividades, as técnicas de gerenciamento de riscos diversas vezes na vida da iniciativa. Né? As mudanças, ter critérios para aceitar mudanças, isso é muito importante. Ter critérios para rejeitar, ter critérios para escalar, definir alçadas, nem tudo que se define como uma mudança, de fato, é importante na próxima parada. Pode ser que uma mudança pode ser trabalhada numa segunda parada. Né? Então, dá clareza, definir critérios para os aceites, para a rejeição também, definir os critérios para escalar, para a gente não ficar toda hora subindo para o comitê diretor, para o steering committee, e a gente ter autonomia de trabalhar também, né? E dá clareza de que nem tudo que se coloca como mudança é importante para a próxima parada. Claro, isso foi importante para fazer, mas pode ser que algumas coisas possam ficar mais para frente. No progresso, ver que tipo de ferramenta a gente pode utilizar, né? Ferramenta, metodologia, usar maquetes, BIM, ou outra qualquer que a gente tenha por aí, exatamente para a gente fazer um acompanhamento, o avanço, olhando o produto, o avanço, olhando o nível de riscos diminuindo, o avanço, olhando a quantidade de produtos, peças, partes sendo concluídas. Então, usar diversas formas, né,
para a gente poder fazer a medição do avanço. Então, se na questão de qualidade a gente tem inspeções a serem efetuadas, quantas inspeções já foram efetuadas? Quantas inspeções ainda estão por ser efetuadas? Tudo isso está relacionado ao tema progresso. Né? Então, vamos utilizar as diversas coisas que existem dentro da nossa iniciativa para, através delas, também fazer o acompanhamento do avanço, o acompanhamento do progresso. Ok? Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Vamos abrir aí para as perguntas e respostas. Eu vi que foram surgindo aqui alguns questionamentos. Não deu para focar em todos, senão, né? Igual o Thiago comentou, né? Se eu fosse responder todos naquele momento, talvez eu não conseguisse chegar até esse ponto aqui agora. Vamos ver se tem alguma aqui. Hernani, você podia falar alguma coisa sobre Agile, uma parada geral, uma parada de fábrica? Olha, o Agile, no meu ponto de vista, eu vou bem na linha dos britânicos, tá? Quem foi que perguntou? Eu não vi aqui. Flávio. Flávio. O Agile, na mentalidade dos britânicos, não é uma questão de ser ágil ou não ser ágil, mas é o quanto você pode ser, né? Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? De todas as ferramentas técnicas, abordagens do mundo ágil, quanto você consegue aplicar para a sua parada, para a sua iniciativa. Né? Então, quando a gente fala de mundo ágil, a gente tem comportamentos, ou seja, está relacionado às pessoas se comportando de maneira a compartilhar, a integração, comunicação, elas realmente serão autênticas em relação ao que elas têm de dificuldades, estão conseguindo ou não está conseguindo. Na questão da agilidade, então, além do comportamento, você tem as técnicas, então quais das técnicas ágeis a gente consegue utilizar para facilitar alguma coisa? Né? Eu consigo fazer pequenas entregas incrementais e constantes, né? Até para a gente poder usar conceitos de sprint, por exemplo, ou ferramentas de acompanhamento, como os gráficos de burn down. Ou seja, se você pega todas as ferramentas e técnicas, se você pega todos os comportamentos das pessoas lidando com as equipes, ver o que caberia na sua iniciativa, no teu projeto e trazer. Entendeu? Então, não é uma questão de, eu só estou sendo ágil no meu projeto de parada se eu estou usando tudo. Né? Não é isso. Eu estou usando alguns conceitos de agilidade, estou usando algumas técnicas de agilidade, exatamente para poder conduzir a minha iniciativa. Ok? Então, aqui, por exemplo, hoje, você pode ter as questões das reuniões diárias, você pode ter os quadros de acompanhamento, a comunicação visual, eles trabalham muito com essa questão da comunicação visual, dinâmica e constante. Isso a gente pode trazer para uma iniciativa de parada. Né? Entregas intermediárias, algumas vezes sim, algumas vezes não. Né? Dá para a gente ter as entregas intermediárias. Então, o conceito de sprint você poderia ter. Né? Ok? Ok. Tem uma pergunta. Sim, pode falar. Você vai ler as perguntas por aí? Se quiser ler, não tem problema. Eu estava exatamente pegando uma aqui agora que... Seleciona o que você entende que dá para responder aí no tempo e vai à vontade, então, pode ficar tranquilo. Tá, eu vou pegar a primeira que surgiu aqui na minha frente, que é do Edivaldo, está perguntando em relação às paradas recorrentes, exemplo, paradas anuais. Como conseguir enxergar a data limite para iniciar um novo ciclo de planejamento? O que eu uso com base... Aí, Edivaldo, isso aí é difícil. Por quê? Você não vai ter uma regra matemática, vamos dizer assim, e que vai sempre funcionar. Por quê? As paradas geralmente elas são recorrentes, né? Não tem jeito. Vai ser anual, vai ser bianual, vai ser cada 3 anos, enfim. Agora, para cada uma a sua própria experiência,
vai te dizer um pouquinho isso. Se você pegar uma parada anual da empresa A e a parada anual da empresa B, você vai ver que os momentos de planejamento das duas foram diferentes, foram distintos, né? Então, você não vai conseguir ter uma regra matemática e que vai servir para todas elas, né? Sim. Eu participei de algumas paradas em área petroquímica e isso está muito ligado à natureza da empresa. Tem empresa que tem uma demanda baixa de produção, historicamente, e é ali que faz a parada. Isso. Tem questões de regulamentações de mercado, por exemplo, empresas aí que não tem demanda no final do ano, a maioria das indústrias param no Natal. Então, ali é parada, né? A parada geral, a indústria petroquímica, por exemplo, é outubro, por causa que tem uma baixa demanda lá, né? Então, eu não sei, eu acho que isso está muito ligado à linha da empresa, né? Normalmente... É verdade, a linha da empresa, tá ligado à quantidade de itens que você precisa para aquela parada. A janela, né? A janela, exatamente. Então, assim, não vai ter uma regra específica não, Edivaldo. Agora, eu queria te perguntar uma coisa, Nani. Eu sou fã do Prince2, tá? Legal. E eu comecei trabalhando com o Prince2 quando a gente começou a falar de ITIL, porque a recomendação do governo britânico para ITIL é usar o Prince2 para implementação de ITIL, projeto. Uhum. No entanto, né, a decepção total é que o PMI toma conta total. Eu sei, tu vai dizer que PMI não é metodologia, é isso mesmo, mas até isso, então eu queria perguntar para ti, por que o Prince2 é tão relegado? Por que assim, eu trabalho com empresa americana, trabalho com empresa alemã, mundialmente. Bom, tem diversos motivos. Não há uma visão de Prince2. Infelizmente, na prática, né? O pessoal até faz business case, mas para por aí. E no Brasil, eu acho que é chegando a zero, né? Na verdade, assim, tem diversos motivos, né, para isso acontecer. Primeiro, você já viu aquele velho ditado, terra de cego, quem tem olho é rei. Quem chegou primeiro no Brasil? PMBOK, PMI. Né? Aí ele já começa a ganhar mercado de braçada. Aí ele tem uma agilidade para questões de tradução, de livro, de prova, de não sei o que, que o governo britânico nunca quis traduzir para a língua portuguesa. Porque o que o governo britânico tem a ver com a gente? Nada. Nem é marqueteiro, né? Oi? E nem é marqueteiro. O governo britânico não tem nada de marqueteiro. Né? Exatamente. O PMI é marqueteiro. O governo britânico não tem nada a ver, porque ele não fez isso para fins lucrativos. Depois isso virou um negócio. Né? O PMI já fez isso como negócio. Ele se intitula como organização sem fins lucrativos, mas isso é uma puta de uma mentira, porque acabou de fechar uma empresa há 1 ano, 2 anos atrás, comprou a DA. Então, se ele não tem fins lucrativos, como é que guardou dinheiro para comprar outra empresa? Então, é uma puta de uma balela, uma mentira. Né? É verdade, cara. Então, ele tem uma agilidade para a penetração no mercado que o governo britânico não tem. O PMBOK foi traduzido para a língua portuguesa há séculos. O Prince 2 ele foi traduzido para a língua portuguesa, se eu não me engano, em 2011. Ou seja, muito tempo depois. Outra coisa, a próprio modelo de negócios. O PMI tem um modelo de negócios de capítulos. Sim. Esses capítulos, eles estão no mundo. É verdade. O governo britânico não tem isso, até porque não é o foco dele, não é o propósito dele, não é ganhar dinheiro com o negócio. Né? Que mais? Propaganda gratuita. O PMI tem propaganda gratuita. Você pega os voluntários do PMI, é propaganda gratuita, é marketing de graça. Ele não gasta um tostão com marketing. É verdade. Recorrente, é verdade. Uma coisa que eu vi na tua apresentação que eu não tinha percebido, tem uma coisa chamada Work Package. Isso é de agora ou já é desde os primórdios do Prince? Não, já tinha. Então, entrega parcial já existia no Prince2 desde o início, porque esse Work Package é isso, né? Exatamente. Entrega pacote de trabalho, né? Exatamente. Ele tem conceito de release, por exemplo, que é um conceito que existe nos projetos ágeis. Sim. Não, isso eu acho maravilhoso, cara. Ele tem tudo aquilo que uma empresa realmente deveria entender de gestão de projeto. O PMBOK é um bom livro de leitura, né? Mas tudo bem. É verdade. Deixa eu ver o que mais que tem de pergunta aqui.
Por definição, uma parada de manutenção é sim considerada um projeto legal. Projeto considerando o PME, planos de manutenção de equipamentos, além das intervenções centrais nos aspectos de confiabilidade, temos as mesmas considerações na parada de manutenção, considerando o plano de manutenção de equipamentos, além das intervenções centrais nos aspectos de confiabilidade, temos as mesmas... Eu não sei se eu entendi a sua pergunta, Jorge. Se você puder reformular ela, eu agradeceria. Paradas de manutenção são operações contínuas e... Eu posso falar aí, Hernani? É o claro. Jorge. Diga lá, Jorge. Hernani, eu vou te contar o milagre sem te contar o santo, né? Por conta daquela história da... né? Então é o seguinte, eu tive uma oportunidade muito breve numa planta de fertilizantes, onde o conceito de parada, ele é uma coisa nevrálgica se comparado como é o conceito de parada no ambiente, aí eu posso falar o nome porque não tem problema, no ambiente da Petrobras. Certo? O ponto que eu passei no ambiente da Petrobras, quando se falava em parada de manutenção, o seu conjunto cerebral, né? O seu conjunto de neurônios depende de parada. Então você constrói a ideia de parada. E tudo que eu sempre vi nessa planta de fertilizantes é o cumprimento de um plano de manutenção, porque a parada deles é de algumas horas, sabe? Faz semanal, quinzenal, mensal, trimestral. Rapaz, aquilo é uma festa. É uma festa. Eu estive na Petrobras, quando você falava que ia parar um tanque para fazer manutenção, rapaz, o pessoal da operação vinha em cima de você, sabe? Isso não para, não é uma coisa desse jeito. E eu via lá que não foi desenvolvido o PME, né? Confiabilidade não existe. Certo? Então, eu cheguei à conclusão que Deus é brasileiro e trabalha numa indústria de fertilizantes que garante que aquilo não para. Certo? Então, eu achei uma dificuldade imensa de encaixar o conceito, né? Me perdoe aí, meu colega aí apaixonado pelo Prince 2, vou ficar aqui na fraseologia tupiniquim, então, com o Prince 2, mas eu não consegui perceber que aquela parte dos estágios em que você tem a aprovação do conselho, como é que isso aconteceria nessa empresa? Simplesmente para, né? Ia colapsar. Eu não consegui perceber isso. Eu trabalhei em indústria de fertilizantes, viu, Jorge? Eu trabalhei na Iara e fiz projetos. Não fala o nome, não. Não fala o nome, não. Eu guardo o nome, sem nome. Mas sim, Hernani, por favor, faz as tuas considerações. Eu acho que seria o seguinte, é uma questão relacionada à conceituação das coisas e nível de maturidade da organização, né? Você pode ter essas pequenas paradas numa frequência maior, né? Está mais próxima, mas aí você pode ter os ciclos dos próprios estágios, né? Eles também serem reduzidos, né? Porque quais são as diretrizes que a gente tem para determinar um estágio e quantos estágios eu vou ter, a duração desses estágios? Então, primeiro ponto, quanto que eu consigo olhar, o que a gente chama de horizonte de planejamento, né? Quanto que eu consigo olhar para frente e enxergar o nível de detalhe lá para frente. 3 meses, 2 meses, 1 mês, 1 ano. Isso vai te dar o que a gente chama de horizonte de planejamento. Então, se você consegue olhar e falar, eu consigo detalhar o que eu poderia fazer no dia 85, significa, e 90 já não consigo, significa que o seu horizonte de planejamento está fechando em 3 meses. Né? Agora, quando você vai trazer isso para cá, para mais próximo, você está diminuindo o seu horizonte de planejamento, ou seja, projetos de inovação, alta complexidade, etc., você vai reduzindo o seu horizonte de planejamento. Isso vai te fechando o tamanho, né, do seu estágio. Outra questão que pode te dar
essa diretriz para determinar o tamanho do estágio. Quantidade de risco da iniciativa. Iniciativas muito arriscadas requer mais monitoramento e controle. Que vai Isso requerer significa mais que vai requerer mais estágios. Iniciativas complexas também requer mais monitoramento e controle e mais estágios. Significa que o tamanho do seu estágio vai ser menor. Iniciativas onde o comitê diretor ou executivo, ou patrocinador, é muito controlador. Então, significa que ele quer mais reporte, ele quer mais informação, significa que o tamanho do seu estágio também vai encolher. Né? Então, você vai pegando todas essas informações para definir qual que seria a duração do seu estágio. Em uma parada como essa, que tem uma frequência muito alta, um negócio que tem uma frequência muito alta da parada, vai significar que você vai ter estágios curtos. Talvez estágios que se pareçam com sprints dos projetos ágeis, de 2 semanas, né? De 2 a 3... Ou até 4 semanas. Ou até 4 semanas, entendeu? Beleza, Nani. Porque os caras querem lançar isso como de um certo... Se tu declara que é um projeto, é uma forma de lançar valor. Se tu declara que é uma simples manutenção, uma nota de PM lá, tem uma outra interpretação até de financeira. Isso é verdade, isso acontece. Isso é verdade, isso acontece muito. Só para complementar só para complementar e fechar, por favor. A minha dificuldade, né, deixa eu caracterizar isso aqui, é porque quando você fala desses estágios, né, e a gente está falando de uma janela de manutenção, como eu sempre preferi tratar, né, em que a gente está tratando com 24 horas, sabe, 36 horas, né? Imagina que a gente tem uma janela de manutenção de 36 horas e o cara diz que isso é uma parada de manutenção semanal. A minha dúvida, estou sendo transparente para você, é de como é que eu consigo ter, né? Aí eu vou dar uma de museu aí, né? Pedir de licença ao meu colega, eu vou dar uma de museu. Aquela história do OPM3, né? Da maturidade do que foi abandonada há não sei quantos anos aí, eu vejo que é uma coisa que a gente está tentando, se me permite até esse comentário, por favor, a gente está tentando botar um modelo de gestão que ele parece não servir bem aos brasileiros. É tipo que a gente começa a usar saia, que deve ter um outro nome, né? E tocar gaita de fole. Entendeu? Então eu estou achando que a gente tem essa grande dificuldade, né? Porque essa sinceridade, essa honestidade de engenharia, né? Ou de administração no modelo de gestão, eu percebo que ela falta, né? Então, como o colega disse aí, é uma tremenda ferramenta. Mas acontece que o ferramenteiro é horroroso, né? Então, mas pede garfo que dá faca, né? Isso acontece muito, e a gente pode olhar para os nossos próprios executivos, onde eles não têm grana para fazer um planejamento, ou seja, quer que a gente faça o planejamento em 24 horas, mas quando dá caca, eles têm grana para consertar. Vocês já ouviram falar do WCM? Vocês já ouviram falar do WCM? O World Class Manufacturing. O WCM tem todos os pilares de manutenção, qualidade, segurança. Mas quase ninguém segue no Brasil. Uma empresa conduzida a isso. Uma empresa conduzida a isso. Mas hoje essa gestão. No Brasil nada funciona agora. No Brasil nada funciona agora. Sério. Jorge. Deixa eu comentar uma coisa rapidinho com vocês aí. Tomando a licença do Hernani. Tomando a licença do Hernani, quando você faz uma parada de 24 horas, sabe? Vamos imaginar que é uma parada mesmo, né? Agora, quando você fala de estágios, né? Aí do Prince também, não é bem essa 24 horas, né? Antes desse 24 horas, você tem que fazer uma série de planejamentos, de compra de material, de contratos, sabe? De planejar cronograma e tal. Então, antes das 24 horas, você quebra em vários estágios. Aí, quantos estágios você vai quebrar? Depende da empresa. Acho que alguém falou aí que depende do tipo de processo que tem lá, a demora da poder de decisão. Então, não é na 24 horas que você quebra o estágio, é antes, né? Ou 24 horas seria um dos estágios, né, de execução. Eu falei só, Mosquinho, do retorno para o conselho de diretor, tá? Isso aí que você está falando, eu compreendi. Eu entendo da preparação, estou te falando do retorno para o conselho diretor e esse sinal verde.
Entendeu? Isso é circuito de track de rede de ferrovia. O trenzinho passou ali, trequeou, o sinal da frente está vermelho. Quando é que ele vai ficar verde de novo? Quando o trenzinho sair de novo lá. É mais ou menos isso que foi falado aí de estágio. Então, vai ficar tudo trequeado sempre, né? Está todo mundo sempre vermelho. E inclusive usando a tua abordagem, né? Da maturidade da empresa, da natureza do processo, uma série de coisas. Eu percebo que para alguns ambientes é uma ferramenta maravilhosa. Para alguns outros, eu tenho medo, mas é só um registro, né? Afinal de contas, é só um debate, né? Não se tem aqui verdade absoluta em nada, né? Mas só um comentário. Considerando que a gente está num local, né, um país onde muitas vezes os executivos ou questões culturais, a própria... Né, não segue ou não corre atrás, enfim, muitas coisas não vão se encaixar mesmo, né? Então, por exemplo, os brasileiros, foi fato isso, né? O brasileiro foi lá no Japão para ver o que os caras mediam lá numa empresa lá no Japão. Aí o japonês estava, a gente mede isso, mede aquilo, a gente mede tudo aqui. Foi mostrando lá os processos de medição, métricas, acompanhamento e tal. Aí, num dado momento, o brasileiro perguntou para o japonês, mas eu não vi nenhuma métrica sua aqui, nenhuma medição relacionada a treinamento. Ele falou, medição a gente só mede aquilo que a gente tem incerteza, a gente não tem segurança. Treinamento, a gente tem segurança, a gente tem certeza que vai trazer retorno, eu não preciso medir. Né? Então, quando a gente começa a ver culturas diferentes, mentalidades diferentes, muitas vezes as coisas não vão nem se encaixar, né? Até por um comentário aqui do Sérgio que ele colocou aqui, como é que se vai se comportar e o ambiente nada confiável? Pô, o ambiente nada confiável fica difícil, você faz um reporte, mas, os caras estão te passando rasteira, né? É complicado, né? Esse negócio da cultura, né, é complicado. A gente não consegue, uma vez eu ouvi essa semana de um americano, Jarley, a gente chega 15 minutos antes da reunião e acha que está no horário. Vocês no Brasil chegam 20 minutos depois e acham que estão no horário. Exato. Eu costumo dizer que ser ágil começa chegando no horário. Exatamente. É bem por aí. Então, pode até ser que quando você pegue uma organização que tem similaridade de planta, enfim, de frequência, você consiga até aplicar o Prince 2 nessa organização, mas chega numa outra você não consegue, pelo jeitão desorganizado que as coisas acontecem lá, e às vezes até o comentário que o colega colocou, eu vou falar que é um projeto porque isso aqui traz mais visibilidade. Da mesma forma acontece gente conduzindo o projeto, chamando aquele projeto de programa. Não, eu sou o gerente de programa, está aqui no meu programa, só para se encher, se vangloriar, e quando você olha, aquilo não passa de um grande projeto, de programa mesmo, não tem nada de programa aquilo lá, né? Então tem essas situações também, né? Pessoal, eu vou pedir uma licença para vocês, a conversa está muito boa, mas a gente ultrapassou bastante do nosso horário, então a gente vai finalizar, tá bom? Vou agradecer muito aí o Hernani pela ótima palestra que você deu aí. Vou te ligar depois para a gente tratar o meu curso. Legal. Agradeço muito aí também ao Mosquim por ter trazido o Hernani aí para a gente, foi muito bacana, agregou muito valor a gente aí. Tá bom? A discussão de todos aí, eu vi que todo mundo estava bastante, contribuiu bastante aí para que a palestra também tivesse esse brilho especial aí, o Jorge, Jarley, Flávio, Jackson. Obrigado por todo mundo que participou aí, que comentou. Tá bom? A Abrapro sempre está feliz de receber vocês aí nas participações. E, mais uma vez, amanhã a gente tem o webinar de Project, dia 14 a gente tem o webinar de corrente crítica. Eu agradeço a todos aí e conto com a presença de todos também, tá bom? Valeu, obrigado. Agradeço também a oportunidade novamente e depois eu vou pedir para o Thiago compartilhar a apresentação via e-mail para o pessoal.